Obrigado, Adriano Mendes, grato. Trump perdeu em quase todas as big cities dos Estados Unidos, até as de estados republicanos como Dallas, Texas, Miami e Flórida, porque o Bozo venceu em quase todas as capitais em 2018, até as do Nordeste, exemplo, Natal e Maceió. Tem duas razões que se aventa para essa diferença, tá, Adriano? Que são duas razões da própria consolidação desses estados, tá? A primeira é o papel do conglomerado da mídia. O conglomerado de mídia nos Estados Unidos ele é muito mais diverso do que no Brasil. No Brasil nós temos 4 famílias que detêm basicamente 90% dos canais de rádio e televisão que funcionam no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tem quatro empresas grandes nacionais e você sabe ainda que você tem clusters, né, de pequenas empresas de mídia que são colocadas em cada um dos estados. Ou seja, há uma maior diversidade nos Estados Unidos do que efetivamente no Brasil. Nos Estados Unidos você tem jornais que são extremamente conhecidos e influentes, que são progressistas no sentido norte-americano, tá? Os democratas nos Estados Unidos, eles estão mais próximos, por exemplo, do PSDB aqui no Brasil, do que do PT, né? Mas os democratas lá são o que mais à esquerda existe. Então, lá você tem vários jornais, como o New York Times, que costuma fazer campanha para candidatos democratas. E, portanto, algumas dessas cidades você acaba tendo diferentes estruturas de mídia que vão se colocando ali, né? Então, o que aconteceu? O Donald Trump ele consegue efetivamente um apoio bastante grande, um consenso bastante grande a partir dessa relação na eleição contra a Hillary Clinton, né? Mas não consegue calar todas as vozes, né? Já no Brasil, você tem efetivamente o Jair Bolsonaro tendo apoio em 2018 de toda a mídia, né? Isso é muito importante você perceber. Nos Estados Unidos, o Trump ele não teve apoio de uma parte significativa da mídia. O único que sempre apoiou foi a Fox. De alguma maneira, a Fox sempre apoiou Donald Trump. Mas as outras linhas de televisão ou ficaram, né, no morde e assopra ou eram claramente contrárias a Donald Trump. E quem tinha acesso a esses canais, especificamente eram nas grandes cidades, acabava tendo uma posição um pouco diferente. Veja, em 2018, no Brasil, houve um consenso por Bolsonaro. As elites brasileiras julgaram Bolsonaro como o menor dos males. Lembra a história do Uma Escolha Difícil? Sim, é o menor dos males, né? Entre Bolsonaro e Haddad, se julgou que Bolsonaro era... Primeiro, que Bolsonaro era mais manipulável, que Bolsonaro, por ser ignorante, era menos perigoso, e terceiro, Bolsonaro, que só seria colocado à presidência se aceitasse os dois grandes pivôs dele, que era Paulo Guedes e Sérgio Moro. Com a presença de Paulo Guedes e Sérgio Moro, as elites brasileiras julgaram que o Bolsonaro está dominado. E aí houve um acordo em torno disso. Tanto que se você pegar os dados de 2018 e ver quantas decisões eleitorais o TSE dá contra o PT e quantas dá contra Bolsonaro, você vai ver o tamanho do favorecimento de Bolsonaro. As campanhas que denunciavam a ligação de Bolsonaro com as milícias, a ligação de Bolsonaro com a tortura, a ligação de Bolsonaro com os regimes militares, a posição de Bolsonaro contra as mulheres, tudo isso foi proibido, literalmente proibido por juízes eleitorais. Proibiram peças de propaganda de serem publicadas na televisão 15 minutos antes delas saírem. Ou seja, nem tempo para se pensar numa solução, mudar, não. É de imediato, tá proibido, você não vai botar um programa velho aí na frente. E é isso que foi feito. Então, a primeira coisa é esse consenso que nós temos em torno de Jair Bolsonaro.
tá? Em 2018. A segunda coisa, que é um outro grande motivo, que é uma diferença muito clara entre a formação brasileira e a formação norte-americana, é que os norte-americanos operam com elites divergentes. Você tem uma elite da costa leste, ali centrada em Flórida, né? Você tem ali aquele arco da Flórida, passando por Washington DC, chegando até lá em cima nas 13 colônias, quer dizer, todo aquele arco ali, tirando Nova York, que é um arco que é um local extremamente progressista, mas no resto você vai ter uma elite que se consolidou historicamente a partir de uma industrialização no século XVIII, ou então a partir de uma relação com a produção agrícola muito forte. Do outro lado, você vai ter a Califórnia, especificamente, e as elites da costa leste, que se organizaram a partir da corrida pelo ouro e depois do processo da Guerra de Secessão. Então, essa elite, que inclusive é uma elite hoje muito voltada ao processo de produção tecnológica, né, o Vale do Silício, essa galera tem uma posição divergente da elite da costa leste norte-americana. Não é divergente assim no sentido de que uns são mais norte-americanos que os outros, não. É que, efetivamente, eles entendem que determinadas políticas nacionais podem ser benéficas, por exemplo, ao setor financeiro e não ser benéficas ao setor, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. E aí eles acabam efetivamente fazendo oposição uma à outra. Houve uma época que essa oposição era descrita como uma oposição entre a indústria e as finanças. Isso aí no final do século XIX nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, até 1970, mais ou menos, você tinha uma certa disputa entre as indústrias e o setor financeiro. Por exemplo, se o governo levantasse os juros, favorecia o setor financeiro e prejudicava as indústrias. Os industriais não tinham condições de buscar capital para expandir seus negócios. Mas essa separação ela se tornou desimportante, vamos dizer assim, no Brasil hoje. Porque o capital financeiro e o capital industrial, o capital bancário e o capital industrial acabaram se fundindo, e hoje você tem o Itaú, por exemplo, sócio de uma quantidade gigantesca de empresas. Então ele ganha quando o juro está alto, ele ganha quando o juro está baixo, ele ganha, né? Então essa questão entre essa divergência nas elites, ela nos Estados Unidos, ela tem um quê centrado na geografia deles, entre as elites da costa oeste e da costa leste. E como essas elites elas diferem, não há formação de consenso de forma clara, né? Você não tem essa posição ali muito bem colocada. Além de que, vamos combinar que a diferença entre Trump e Hillary Clinton, ela é muito menor, se você colocar eles nos gráficos políticos, ela é muito menor do que a diferença entre Bolsonaro e Haddad. Os Estados Unidos nunca tiveram um presidente à esquerda como Haddad ou como Lula. E isso faz com que várias pessoas nos Estados Unidos, efetivamente, não vejam lá muita diferença a ponto de não gerar medo sobre um candidato ou outro. Se ganhar fulano, beleza. Se ganhar Beltrano, também beleza. O Trump foi o primeiro cara que, depois do mandato dele, trouxe esse sentimento de medo para uma parcela da população. E esse sentimento de medo é o que fez no Brasil, em grande medida, a votação em massa em Bolsonaro, num completo desconhecido. O medo que as elites incutiram na população do PT, né? O PT como um partido incompetente, corrupto, ladrão, aquela coisa toda, que a gente sabe que tudo isso é um discurso mentiroso, mas que serviu efetivamente para pavimentar a presença do Jair Bolsonaro. Então, a ação dos conglomerados de mídia, do conglomerado de mídia no Brasil, que é diferente nos Estados Unidos, né? O consenso entre as elites, que no Brasil foi muito mais pétreo do que nos Estados Unidos, em que existe uma divergência entre eles de todo jeito, pelo menos geográfica, histórica, e as diferenças entre os candidatos que nos Estados Unidos eram menores do que no Brasil, entre Bolsonaro e Haddad. Então, com essas três coisas você consegue mais ou menos explicar um pouco essa diferença nas capitais. Especificamente você está falando aí da classe média, né? Que no Brasil se concentra efetivamente nas capitais, enquanto nos Estados Unidos você tem uma classe média que às vezes não é só tanto das capitais, em outras áreas também tem, mas serve de balizamento para a gente pensar.
Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.